A paz do Senhor a todos. Quero agradecer você que chegou até aqui no canal e convidar você a ficar até o final. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, de 21 de junho de 2026. Lição essa que será ministrada presencialmente nas igrejas no domingo próximo, 21 de junho de 2026. A lição que tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. É uma lição aonde muito importante, é onde fala da reconciliação dos irmãos, né? E eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Se você gostar, compartilhe o vídeo, dê um joinha e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assim você ajuda a divulgar esse conteúdo. Como a gente sempre tem dito, é um conteúdo onde a gente dá um resumo apenas da lição da escola bíblica, onde o nosso intuito é que você aprenda de uma forma resumida. A gente sabe que tem muitos canais na internet, mas a maioria deles são canais longos, né? Então a gente quer fazer um resumo da lição aí. O vídeo não dura mais do que 30 minutos. Então vamos lá, a lição. Agradeço você que está aqui. Vamos aprender juntos da palavra do Senhor. Então, a lição de número 12, como já dissemos, a reconciliação de Jacó com Esaú. O texto áureo está em Gênesis 33 e o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. A verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Então aí está o texto áureo e a nossa verdade prática, né? Deus é quem resolve e cria as situações para que haja perdão e reconciliação nas famílias. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 33 e o versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe dessa lição, uma lição que é muito prática. Essa lição de número 12 é uma lição muito prática, muito didática, né? Que nos ensina questões do dia a dia, que a gente pode tirar o exemplo aqui dessa reconciliação desses irmãos, né? E aplicar para a nossa vida diária, né? Em situações do dia a dia que nós possamos vir a enfrentar ou que, né, já possamos ter enfrentado. Então, tudo nos serve como aprendizado, né? A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso proveito, né? Basta a gente ficar atento e ter a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como um norte para as nossas vidas. Então, a nossa introdução diz assim: chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele.
Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio nessa oportunidade. Veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas, né? Então, como eu disse, é uma lição muito pedagógica, uma lição muito importante, muito prática para nós colocarmos em prática, né? Tirarmos um aprendizado para a nossa vida, né? Os que ainda não passaram por uma situação dessa, mas que possam vir a passar, tirar daqui as lições necessárias para a gente se conduzir de uma forma correta, né? Não é uma lição teológica, né? Toda essa lição, na verdade, não é uma lição teológica, é uma lição muito prática, mas muito pedagógica, que nos ensina muito essa lição que nós já estamos chegando ao final, né? Estamos na lição de número 12, depois a próxima lição é a lição já de encerramento, então, desse trimestre. O primeiro tópico, então, dessa lição diz irmãos em conflito, né? Porque os irmãos, eles tiveram um conflito muito grande, né? Quem está acompanhando a lição, quem está acompanhando o canal e a lição, você está entendendo, né, que em lições anteriores já foi falado desse conflito que esses irmãos tiveram, né? Nós já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida, né? Então Jacó, lá no passado, como dissemos, há mais ou menos aí 20 anos atrás desse encontro que ele vai ter com o seu irmão, né? Ele agiu muito errado, né? De forma muito errada, enganou seu irmão, enganou seu pai, mas durante esses anos ele teve, né, processos com Deus que fizeram ele mudar a sua conduta, né? Ele deixou Deus trabalhar em sua vida, né? E isso foi muito importante para forjar o caráter de Jacó, né? Ele chegou, viu os anjos subindo e descendo em uma escada ali, ele teve um encontro com o Senhor, né, em Betel, e depois ali em Peniel ele viu também o Senhor face a face, lutou com o anjo, né? Então são processos que ele passou, né? Muitas pessoas querem ver anjos, querem ver os anjos subindo e descendo a escada, é coisa gloriosa, né? Mas Jacó teve uma pedra primeiro como travesseiro, né? Isso nos ilustra que às vezes a pessoa quer o resultado final, mas não quer o processo, né? Naquela noite primeiro ele teve que dormir em cima, com a sua cabeça, né, em cima de uma pedra, né? Então isso também tem um simbolismo, né? E também ele passou uma noite toda, né? Muitos querem a bênção do anjo, querem ser abençoados aqui, o anjo do Senhor. Mas ele passou um processo de luta, né? De luta com o anjo. Foi um mistério de Deus aqui que nós não conseguimos explicar de fato como se deu essa luta, mas foi um momento também de dificuldade. Então isso, e nós, né, como a própria lição diz aqui, nós não lutamos fisicamente com os anjos como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares, né? Então já fica aqui uma lição para nós, né? Quando nos encontrarmos em uma situação difícil, de conflito, uma situação a qual nós não desejamos passar, seja com familiares, seja com pessoas próximas, né? Que nós possamos lutar, né? Não com os nossos argumentos, não com a nossa razão, mas lutar em jejum, em oração, buscando a manifestação de Deus na situação, o intermédio de Deus, para que possamos ter essa solução resolvida da melhor forma possível, porque foi isso que Jacó passou, né? A lição também fala um pouco sobre Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos trabalhou no coração de Esaú,
Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer, né? Então nós vimos realmente, né, que Esaú, né, nas lições que tratou sobre o momento desse grande episódio de que Esaú foi enganado, né? Ele ficou muito raivoso e quis e tentou até matar o seu irmão, né? Mas vimos que com o passar dos anos, Deus também não só trabalha no coração de Jacó, mas para resolver a situação, Deus também vai lá e trabalha no coração de Esaú para que quando houvesse o momento deles se encontrarem, houvesse ali bom entendimento deles e o intermédio de Deus para que eles resolvessem a situação da melhor forma possível. Esse conflito entre os irmãos também fala um pouco aqui sobre Raquel, né? É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los, né? Tá na nossa leitura bíblica em classe ali, já no primeiro versículo, né? Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então fica aqui, né, a dica, porque a lição também mostra os momentos em que Jacó falha, né? Aqui ele mostrou mais uma vez a predileção por José e por Raquel, deixando eles por último, imaginando que se houvesse um conflito ali no primeiro bando, né, desse tempo então deles serem protegidos, deles se escaparem, né? Então fica essa lição que às vezes nós não devemos agir como nós pensamos que é, mas sim segundo a vontade de Deus. Mas vamos para o tópico 2, que é o tópico principal dessa lição, que fala sobre o encontro entre Jacó e Esaú. Aí o primeiro subtópico então diz: Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão, né? Veja que ele se inclina 7 vezes à terra, né? Mostrando ali que ele estava disposto a se humilhar diante do seu irmão, reconhecendo ali que ele tinha errado com seu irmão, porque na época a saudação de se inclinar, né, à terra era uma somente, quando muito, né, 2 vezes uma pessoa já mostrava já grande respeito, grande referência, mas Jacó vai lá e se inclina 7 vezes, mostrando ao seu irmão, né, com humildade o quanto ele estava arrependido e o quanto ele queria reconhecer o seu irmão. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. É o que está escrito em Mateus 11:28, né? Se Jacó chegasse ali naquela situação, talvez dizendo para o irmão cheio de razão, querendo dar explicação, porque tem muita gente que pede perdão não reconhecendo seu erro, né? Tem gente que diz: olha, eu não errei, mas então tu me perdoa. Não, eu não errei, o que eu quis te dizer foi isso, foi aquilo. A pessoa quer pedir perdão, mas quer sempre justificar, não quer reconhecer, na verdade, o erro que ela cometeu. Se Jacó chegasse aqui mostrando para o seu irmão que Deus tinha abençoado ele grandemente, dizendo: olha, tudo que eu fiz tinha um propósito, porque olha aqui como é que eu estou abençoado, olha aqui, talvez, né? Talvez não, com certeza o seu irmão ficaria furioso, né? E essa situação se transformar em uma tragédia, porque tudo se reacenderia novamente no coração de Esaú. Mas Jacó chega aqui com humildade diante do seu irmão, apesar de Deus ter o abençoado, ter o prosperado, mas ele chega com humildade diante de Esaú, né? Jacó chega reconhecendo-se diante do seu irmão. E
Esaú abraça e beija a Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu. Moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa e cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Né? Provérbios 18, versículo 19. Então está aqui a atitude humilde de Jacó também gerou uma atitude receptiva em Esaú para perdoar o seu irmão, e ali houve uma reconciliação abençoada, né? E os irmãos foram abençoados por Deus. O perdão verdadeiro. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo, né? Então veja bem que é algo a nós refletirmos, né, irmãos? É algo a você que está acompanhando esse canal aí, refletir, né? Tomar esse exemplo desses irmãos, né? Que foram grandes as ofensas, não foi uma coisa pequena, né? Talvez você que está ouvindo esse canal e se encontra talvez em uma situação parecida com essa, eu não sei. Talvez você diz, mas não é fácil porque foi algo grande, mas veja que a situação aqui foi uma situação terrível que Jacó fez. Algumas pessoas querem justificar o ato de Jacó, né, dizendo, não, mas Jacó fez isso porque, como nós já dissemos, Deus tinha e cumpriu todo o propósito na vida de Jacó, mas não precisava Jacó ter usado os meios que ele usou com o seu irmão e com o seu pai, né? Então foi sim uma falta gravíssima que Jacó fez, que feriu o coração do seu irmão, né? Mas Deus interveio porque Jacó reconheceu, se humilhou e Deus interveio na situação e o coração de Esaú também foi abradado por isso, né? Foi pacificado pela intervenção do Senhor. Então que fique também, né, se porventura esse vídeo chegar a alguém que está passando por uma situação parecida, né, que possamos envergonhar o diabo, né, agindo como Jacó e Esaú agiram, deixando as mágoas e as ofensas para trás. E o terceiro tópico, né, que é o tópico que encerra a lição sempre, né, diz assim, a família de Jacó segue o seu caminho. Isso aqui é um ponto muito importante também. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33 e 16 nos diz isso. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Aqui é um ponto importante porque muitas pessoas estão distorcendo no dia de hoje o que essa lição está ensinando aqui. Porque muitas pessoas dizem, não, eu perdoo, mas eu não quero mais andar junto, e quando na verdade não houve perdão, né? Porque a situação aqui, cada um deles seguiu sim o seu caminho, mas houve um perdão, houve uma reconciliação. Eles se abraçaram, eles choraram, eles reconheceram-se um ao outro, eles se elogiaram porque ambos foram prósperos, houve um conserto ali. Só que cada um seguiu o seu caminho, mas houve um conserto. E hoje algumas pessoas querem pegar parte desse trecho porque o diabo às vezes ele pega um pouquinho, uma pitadinha de verdade, bota um monte de mentira no meio para confundir, para bagunçar e para deixar as pessoas em confusão e cada vez mais longe de Deus.
né? Mas o propósito de Deus não é esse. Então, assim, é verdade que nós podemos andar em caminhos diferentes àqueles que pensam diferente de nós, mas precisa haver o perdão primeiro. Não adianta ir cada um para um lado e dizer, não, eu não ando mais com ele porque assim é melhor, porque a gente pensa diferente, se não houver primeiro o perdão, se não houver primeiro a reconciliação de verdade, né? Chegar um ao outro e se perdoar, houver o perdão sincero. Então é o que diz esta lição aqui. Podem seguir caminhos diferentes, mas o perdão tem que haver. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Né? Veja que Jacó era, né, um homem que tinha um plano de Deus na vida, um propósito de Deus na vida, mas era um homem também de difícil lidar, né? Porque o Senhor foi claro dizendo que ele tinha que retornar para a casa do pai, para a terra do pai. Mas ele se estabelece primeiro ali em Siquém, né? E ali ele sofre consequências terríveis, né? Ali a sua filha é violentada pelos filhos de Amor ali, né? Rei de Siquém. Ali os seus filhos se vingam, né? Simeão e Levi ali se vingam, colocando fogo, fazendo um acordo, é um motivo longo, nós não vamos entrar em detalhe, mas fazendo um acordo ali mentiroso com os moradores de Siquém, né? Mas para vingar a irmã, né? E ali dá todo um transtorno e eles têm que sair correndo daquela terra, né? E tudo isso porque foi mais uma vez desobedecido uma ordem de Deus. Era para eles irem direto a Canaã, mas eles passaram por Siquém. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó, né? Então veja bem, é uma pergunta que o escritor faz, né? Como está, se nós temos erguido os nossos altares diante do Senhor, como está, né? Quais altares estão sendo erguidos e para quem? No meio de nossas famílias, infelizmente, em muitos lares e redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Então, o que nós dissemos aqui, né? Depois, então, dele ter sofrido ali em Siquém, então, ele vai para Betel, né? Que ele mesmo tinha colocado ali o nome de casa do pão, né? De casa de Deus ali. E Deus, assim, o abençoa de uma forma poderosa, mas ele primeiro passa por Siquém ali, e sofre grandemente essa situação ali, porque não foi direto para o lugar aonde Deus tinha o orientado a ir. A conclusão da nossa lição diz assim, então: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor
perdoou, né? Então fica aqui esta lição, né? Que o diabo sempre vai tentar a discórdia, a bagunça, né? A confusão, para que gere sentimentos como inveja, como ódio entre as famílias, entre os irmãos, entre pessoas próximas, vingança, separação. Essas são as obras que o diabo tenta fazer entre as pessoas, porque sabe que grande é os estragos feitos nas famílias, né, nos amigos, nas pessoas próximas, quando isso acontece. Mas quando a pessoa está disposta a perdoar, esse ciclo é quebrado, né? E a bênção de Deus se manifesta e a pessoa é abençoada por Deus e assim ele tem o coração leve, ele passa a ter, né, a sua vida restaurada, porque, né, a falta de perdão só faz mal para quem não perdoa, né? Como muitas pessoas dizem, né? Não perdoar é como se você tomasse uma dose de veneno, né? Você desse uma dose de veneno. Não liberar o perdão é como se você desse uma dose de veneno para você mesmo, não para a pessoa que você não quer perdoar, mas para você mesmo. Então, que nós possamos aprender nessa lição que em havendo conflitos, seja familiares, seja com amigos, pessoas próximas, enfim, em havendo conflito, que possamos buscar a Deus, orar, jejuar, né, e pedir que o Senhor resolva essa situação e, lógico, né, que devemos fazer a nossa parte, né? Porque não adianta somente dizer eu coloquei na mão de Deus essa situação. Não. Jacó orou, Jacó buscou a Deus, Jacó teve encontros com Deus, Jacó viu a escada com os anjos subindo e descendo, Jacó lutou com o anjo uma noite toda. Jacó teve todas essas experiências, mas Jacó teve que ir lá diante do seu irmão e se humilhar diante dele, né? Então não basta simplesmente dizer que entregou para Deus, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Que você possa ficar com essa palavra. Se você gostou do conteúdo, agradeço você que chegou até aqui. Se você gostou do conteúdo, que você possa compartilhar, dar um joinha, né? Ou fazer algum comentário, enfim, né? E que Deus nos abençoe, que na próxima lição, a lição de número 13, você também esteja aqui no canal para nós encerrarmos esta lição, então. A lição de número 13 vai dizer o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então agradeço você que chegou até aqui, que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe dê a paz, que você tenha dias abençoados na presença do Senhor Jesus.